Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao projeto O que é isso produção, do zero após como elaborar um projeto teatral. Bom, então nos encontros anteriores nós falamos aqui, né, no aspecto geral, a figura do produtor, né, a crise que o teatro atravessa, né, que essa crise não é de hoje, não é por conta só da pandemia, nós já vínhamos atravessando uma crise antes mesmo da pandemia. É como essas crises elas são recorrentes. O teatro entra em crise, sai da crise, entra em crise, sai em crise. E eu relendo algum material, alguns livros para trazer aqui para o canal, é um livro do Peter Brook, tá? Um livro chamado Ponto de Mudança. São 40 anos de experiências teatrais. Quem traduziu esse livro foi o Antônio Mercado e a Helena Gaidano. O Antônio Mercado foi meu professor na universidade e é a pessoa que eu tenho a maior gratidão, né? Porque se hoje eu sou produtor, é graças a ele, que na faculdade ele estava montando um espetáculo e eu cheguei para ele e falei assim, eu gostaria de fazer seu espetáculo como ator. Aí ele vira e fala assim, olha, eu não tenho papel para você, você é muito jovem, quer fazer produção? E aí eu pergunto, mas o que é isso, produção? Então, assim, o nome do projeto é essa, veio dessa frase, né, desse momento que é inesquecível na minha vida. Então, a gente que é apaixonado pela arte do teatro, pelo palco, né, pelo tablado, a gente tem essa obrigação de lutar pelo teatro, da gente trazer as soluções. Porque apontar os erros a gente aponta sempre. Ah, tá errado nisso, tá errado aquilo, mas quais são as soluções? E aí, muito engraçado, falando sobre isso, é que tem essa passagem no livro, né? O livro é né, eu já falei, Peter Brook, Ponto de Mudança, é da editora Civilização Brasileira. Tá? E esse livro é olha só, gente, esse livro é de 1987. Tá? Nós estamos em 2021. Então vamos lá, aqui diz no livro. Sabemos que todas as formas de teatro estão atravessando profunda crise. De quem é a culpa? Da apatia do público? Ou essa, por sua vez, é causada por uma arquitetura errada dos teatros? Ou da falta de ousadia dos autores? Ou será que de repente não há mais talento e poesia por aí? Ou nossa era de administradores e técnicos é essencialmente antiteatral? Será que a resposta pode ser encontrada realmente nos musicais? Ou talvez num novo tipo de naturalismo? Só uma coisa é certa: as formas tradicionais definharam e morreram diante de nossos olhos. Gente, pegar esse trecho do Peter Brook vai dar mais de 3 horas aqui de discussão sobre só essa parte do livro, né? Se trouxer Jalusa Barcelos, então, aí já são 3 dias de discussão. Então, gente, hoje nós vamos abordar a questão do texto no ponto de vista do produtor, né? Para que o texto, né? Como é que o texto ele vai para o produtor? Qual é a importância do texto para o produtor? Por quê? O texto é uma história que você vai contar, né? Que você vai trazer essa magia que você está lendo ali, que uma pessoa, o autor, escreveu esse texto. Então, nessa magia, você vai, enquanto produtor, tornar essa história palpável, realizável, onde você vai conseguir trazer para o palco aquela história que vai ser contada. E o texto é o seu ponto de partida para você definir qual o tamanho do seu projeto. Quanto que você vai precisar para investir para que aquilo seja possível, realizável. Então você vai trazer os elementos que estão no texto e vai colocar, você vai compor o seu projeto através dessa decupagem, como a gente faz, né? Quando ao pegar um texto, o produtor ele vai fazer uma decupagem, né? Para levantar os elementos que esse espetáculo ele pede, porque muitas vezes o autor, quando ele escreve, ele deixa lá as intenções que ele quer dizer com aquele espetáculo, né? Agora, uma dica que eu já te dou desde já:
se você escrever um texto, não passe pela internet, não passe, né, não mostre para ninguém antes de registrar esse texto. O registro do texto do autor, ele é feito na Biblioteca Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Pelo site da Biblioteca Nacional, você pode encontrar como registrar um texto, né? E esse registro é a garantia que que esse texto é seu, que você escreveu esse texto, que você é o detentor dos direitos autorais desse texto. O universo do texto, gente, é muito grande. Por isso que não dá para a gente colocar aqui nesses poucos minutos, né? A gente não tem tempo para poder detalhar cada passo, tá? Isso eu vou fazer lá na nossa turma, quando a gente for abrir a turma lá na frente, né? A gente, nesse momento, na turma, a gente pode, no universo do texto, tem muita coisa para gente, né, a gente conversar e trocar essa ideia. Aqui é só mesmo, um primeiro momento, é só uma ideia do que pode ser o universo do autor. Todo espetáculo tem que ter um texto? Eu falo assim, não necessariamente. Você pode ter um espetáculo que ele não tenha um texto, uma história dita com diálogos, né, com começo, meio e fim, com história de um fala, outro responde, tem 1, 2, 3, 5 atores. Você pode ter um espetáculo que não tenha texto. Eu vou dar 2 exemplos. Um que é o Teatro Circo du Soleil, né? Que você, mas circo é circo. Eu falo assim, não. Circo e teatro, eles estão ali, ó, juntos, são irmãos quase que siameses. O circo tem sua particularidade? Tem. Mas, em termos de espetáculo, é teatro ao vivo, é presencial, né? Então tem essa magia, né, do que acontece num espetáculo teatral. O circo também é um espetáculo teatral, cada um com as suas particularidades. Então, o Circo du Soleil, por exemplo, é um espetáculo teatral, bastante teatral, inclusive, só que ele não tem um texto, uma história a ser contada de forma narrativa, que você tem um texto que vai falar um diálogo numa língua própria, seja num idioma, né? A proposta do Circo du Soleil é justamente não ter esse texto formal para que ele seja de uma linguagem universal, que a língua não seja uma barreira, ela não seja um espetáculo em inglês, um espetáculo em francês, né? O Circo du Soleil, por exemplo, ele é canadense, ele foi criado no Canadá, e o Canadá fala inglês, fala francês, né? Então você tem essa particularidade que não tem uma língua que determina o espetáculo. Então ele pode ser entendido em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, o espetáculo vai ser entendido. Um outro exemplo que eu posso trazer para cá é uma companhia de teatro. Eles começaram na França e hoje eles moram aqui no Rio de Janeiro, que é uma companhia chamada 2AD. Eu recomendo muito que você entre no site, entra no YouTube, veja o material do 2AD, que essa companhia foi formada pelo André Curti e o Arthur Ribeiro. Ribeiro, desculpa, Arthur Ribeiro. Espetáculo, por exemplo, o último espetáculo, né, o Gritos, é de uma beleza plástica que é assim, só assistindo, gente. Né? A proposta da companhia é justamente trabalhar com um espetáculo gestual. Eles são ligados à dança, à questão da coreografia, mas o espetáculo não tem uma palavra. Ele é todo no gesto. E você vê ali uma história, do começo, meio e fim. Então, não tem necessariamente um texto, mas vai ter um roteiro que você, enquanto produtor, você vai precisar desse roteiro para você decupar, ver quais são os elementos que estão naquele texto para você trazer para o seu projeto e você orçar, para você mensurar e saber quanto custa esse projeto que você está levantando e correr atrás do seu patrocínio, do seu investimento, que você precisa levantar o dinheiro para realizar o seu projeto teatral. A intenção do autor, quando ele tem um texto formal, né, uma história escrita que tenha diálogos ou mesmo um monólogo, né, existe
um recurso no texto que ele, antes de escrever a cena propriamente dita, é aquilo que nós chamamos de rubrica. A rubrica é aquela explicaçãozinha que ele dá, a intenção do autor de como a cena vai acontecer, de como a personagem vai se comportar na sua intenção naquela cena. Então o autor diz, vou dar um exemplo muito aleatório aqui. O autor escreve, em um palco vazio, o ator atravessa da direita alta para o proscênio e chega na frente e permanece ali por todo o espetáculo. Nessa pequena frase, o que ele disse? O ator atravessa o palco vazio, né? Ou seja, nesse primeiro momento não tem cenário, né? Nós temos já um ator e ao longo desse texto você vai descobrindo se ele vai ficar ali, esse é um monólogo, que ele vai permanecer o espetáculo inteiro, em um palco vazio, então não tem cenário, né? Então você já não vai precisar contar com um cenário, orçar um cenário, contratar um cenógrafo. Então já descartou uma possibilidade, né, de ter esse profissional no seu projeto. Então assim, eu estou dando uma ideia muito superficial nesse primeiro momento. Então, para você, enquanto produtor, você vai precisar decupar o seu texto, entender a sua linguagem, o que você tem ali para você tornar esse texto mensurável e você possa trazer essas informações para o seu projeto, para você buscar os recursos necessários para a realização do seu espetáculo. Tá bom? Eu fico por aqui hoje, encontro com você amanhã, neste mesmo lugar. As pessoas falaram, fala para as pessoas compartilharem, compartilhar, escrever no canal, no YouTube, botar as coisas todas. Eu peço sempre para entrar aqui no Instagram, porque o Instagram é onde quero formar esse grupo da gente, quanto mais informação, porque hoje está em todas as plataformas, eu estou colocando em todas as plataformas, mas esse grupo especificamente, se a gente formar no Instagram, posso abrir uma live aleatória, começar a falar sobre um determinado assunto, né? A gente abre uma live, vai receber um aviso e aí vocês estão aqui acompanhando, não perde o nosso capítulo, os nossos encontros, os nossos debates sobre teatro, tá bom? Até amanhã e um abraço. Tchau!